foragida deputada Carla Zambelli é presa em Roma, na Itália. A notícia agora no final do dia, Carla Zambelli foi presa, né, em casa, ela estava numa casa de uma brasileira, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas enfim. Carla Zambelli presa, deputado italiano, diz que foi o responsável por entregar endereço à polícia. Exatamente, o parlamentar Angelo Bonelli, esse é o herói do dia, o craque do jogo. Ele descobriu informações sobre onde estava morando a Carla Zambelli. Carla Zambelli estava morando na casa de uma brasileira em Roma, pertinho do Vaticano. Aí o que ele fez? Informou a polícia e tuitou, dizendo assim, ó, já sei que a Carla Zambelli está aqui, já avisei as autoridades. E tuitou isso aí. E esse cara tá na cola da Zambelli desde o começo, sabe? Desde que ela disse que ia para a Itália, ele já questionou. É um deputado progressista lá da Itália, do partido ligado aos verdes, que é o pessoal dos ecologistas e tal, e né, os progressistas italianos. Então ele está na cola dela há um tempão. Desde que ela chegou na Itália, ele está ajudando a polícia a rastrear. A polícia já foi em várias pistas e nenhuma era onde a Carla Zambelli de fato estava. E de repente, ele recebeu a informação de que ela estava na casa de uma brasileira em Roma, pertinho do Vaticano, conseguiu checar o endereço, viu a Zambelli, e aí falou, e avisou a polícia. E aí tuitou. Nesse meio tempo, essa matéria aqui inclusive fala que ela estava nos arredores do Vaticano na casa de uma brasileira, tá? E aí os homens da DIGOS, Divisione Investigazione Generale e Operazione Speciale, é o nome do órgão policial que prendeu a Carla Zambelli. E aí é o seguinte, ela divulgou um vídeo em que ela fala que vai se entregar e tal, mas veja bem, o deputado já tinha tuitado que sabia onde ela estava, que já tinha avisado do endereço dela para a polícia. A polícia já estava ali meio que batendo na porta da Carla Zambelli. Ela sabia que seria presa. Aí ela corre lá para o celular e grava um vídeo dizendo que iria se apresentar às autoridades italianas, né? Há controvérsias porque ela já sabia que a polícia estava batendo na porta. Entre o tweet do deputado e a prisão da Carla Zambelli foi menos de 2 horas. Tá bom? Então vamos lá, ver o que a Carla Zambelli fala nisso aqui. Apresentar às autoridades italianas. E estou muito segura de fazê-lo, porque aqui nós temos ainda justiça e democracia. Não temos um ditador no poder. Não temos a autoridade ditatorial de Alexandre de Moraes e de seus comparsas do Suprema Corte. Estou tranquila, calma, tranquila, coração sereno, de que aqui buscarei justiça para o meu caso. Quando eu disse que era intocável, é porque eu sei que só Deus pode me tocar. Eu não vou voltar para o Brasil para cumprir pena no Brasil. Se eu tiver que cumprir qualquer pena, vai ser aqui na Itália, que é um país justo ainda e democrático. Mas eu estou segura que, analisando todos os processos, de cabo a rabo eles vão perceber que eu sou inocente, porque eu não ordenei a invasão ao CNJ. Eles tomaram a palavra de um mentiroso que mudou 5 vezes o depoimento dele. 6 depoimentos, cada um dizendo uma coisa diferente sobre mim. E a palavra dele valeu mais que a minha para me condenar. O que é isso senão uma perseguição política? E eu vou continuar lutando, aqui da Itália, para que depois eu possa voltar para o nosso país. Eu sei que Deus está olhando pelo Brasil. Eu sei que nós podemos contar com Ele. E é por isso que, com a alma limpa, o coração tranquilo, eu vou me apresentar às autoridades, porque eu não estou aqui fugindo. Eu estou aqui resistindo. E vou continuar resistindo. Por vocês, pelos meus amigos e pela minha família, principalmente. Pela nossa pátria, pelo nosso país. Contem comigo, hoje e sempre. E podem ter certeza que todas as adversidades só fizeram de mim uma mulher mais forte, mais resistente e com muito mais fé. Eu confio que tudo isso vai passar. A noite, às vezes, fica mais escura antes do amanhecer. Mas quando amanhece, e vai amanhecer, Deus é quem vai estar cuidando de nós e da nossa pátria. Não desista, resista. Tá aí, estamos resistindo, Carla Zambelli, estamos resistindo tanto, Carla Zambelli, que a gente venceu as eleições democraticamente, estamos resistindo tanto, Carla Zambelli, que estamos colocando vocês agora nos bancos dos réus e nas prisões, onde de fato vocês deviam estar. Por isso realmente nós resistimos, né? E nós estamos do lado da força do bem, do lado da força daqueles que realmente se preocupam e têm empatia com o seu semelhante.
Dito isso, Carla Zambelli, minha camiseta fala o resto pra você, tá? Toque, toque, toque. Polícia Federal. Eu devia lançar essa camiseta aqui. Acho que ia fazer sucesso nesse período que a gente está vivendo. O que vocês acham? Você acha que eu devo lançar essa camiseta? O que vocês acham? Ó, diz aí no comentário se vocês acham que eu devo lançar essa camiseta aqui. Eu lanço, hein? Eu acho que vai ter muito toque, toque, toque pra galera comprar dessa camiseta daqui para frente. Mas enfim, estamos com toque, toque, toque de Carla Zambelli e vamos seguir, porque agora você precisa saber o que acontece com Carla Zambelli, o que pode vir a acontecer com Carla Zambelli. É importante você entender essa dinâmica. Agora deixa eu tirar esse montagem aqui. Porque é o seguinte, ela não chega semana que vem no Brasil não, tá? Isso aí se ela fosse deportada da Itália, que é outra coisa. Deportação é quando você está, ou você está ilegal no país, ou você comete um crime lá no país cuja pena pode ser transformada em deportação. Agora, quando a pessoa entra legalmente no país, e ela entrou legalmente com passaporte italiano e tal, é extradição. Extradição é outra coisa completamente diferente, tá? É muito mais demorado. Quando eu digo muito mais demorado, você pensa o quê? Um mês, 2? Não. No mínimo, assim, se voar o processo dela em tempo recorde, 6 meses. Mas o normal é mais de ano, podendo chegar até 1 ano e meio esse processo. Então é o seguinte, Carla Zambelli está presa, ela está numa carceragem nesse momento da Itália. Ela tem 48 horas para ser colocada diante de um juiz. É mais ou menos igual à nossa audiência de custódia, né? Já tem um pedido do Ministério da Justiça brasileiro, que é assim, funciona assim, o Supremo Tribunal Federal ele expede o mandado de prisão. Né? Ele expediu o mandado de prisão quando ela fugiu, porque ela ainda não estava sendo presa, apesar de já ter sido condenada. Né? E aí expede o mandado de prisão e encaminha um documento para o Ministério da Justiça do Brasil, dizendo, olha, encaminha isso aqui para a Itália. O Ministério da Justiça passa para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, e o Ministério das Relações Exteriores passa para o seu correspondente lá na Itália. Esse documento lá da Itália vai para o Ministério da Justiça da Itália e aí o Ministério da Justiça encaminha para o Poder Judiciário italiano. Então só aí, essa volta que eu te falei, você imagina que o processo já demora uns dias, né? Esse pedido do Supremo Tribunal Federal para o Ministério, para as autoridades italianas, já foi feito para adiantar o processo, porque já se sabia, ela declarou que estava na Itália, enfim, tinha o registro da entrada dela e não tinha registro de saída, se sabia que ela estava na Itália, só não se sabia onde, que cidade, que local. Enfim, a justiça italiana, em 48 horas, vai decidir o quê? Se Carla Zambelli fica presa numa cela, numa penitenciária, num presídio, se ela volta para casa com uma tornozeleira eletrônica e vai ficar sendo monitorada, por exemplo, em prisão domiciliar, ou se ela fica livre, o juiz pode decidir, inclusive, deixá-la livre. Tá? Mesmo com pedido. Não é comum, é bem raro de acontecer, mas é possível que o juiz fale, não, você pode ficar livre aí, só se apresenta aqui quando a gente te chamar e tal. Mas o normal é prisão preventiva, o comum é colocar a pessoa na cadeia, principalmente porque se ela já é fugitiva, não faz sentido você não prender. Então, Carla Zambelli, em 48 horas, um juiz vai dizer para ela, você vai ficar preso, você vai ficar com tornozeleira, você vai ser solta. Mas o processo de extradição corre porque agora se sabe onde Carla Zambelli está, certo? A partir disso, a partir desse momento, começa a correr o processo de extradição, que é muito demorado e não depende só da justiça italiana. Que agora ela vai argumentar que foi perseguida no processo, o processo vai ser encaminhado, traduzido em italiano, para as autoridades italianas analisarem se teve perseguição, se o processo foi tudo ok, se as provas são provas mesmo e tal, porque tem um montão de prova. Você viu esse vídeo, ela fala aqui, acreditaram na palavra do hacker. O que não falta são provas documentais de que ela realmente mandou o cara invadir o sistema do CNJ. Vamos lembrar qual foi o crime? Ela foi condenada a 10 anos e meio de cadeia por invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e enfiar lá mandados judiciais falsos. Então, teve um mandado lá do Xandão mandando prender ele mesmo, que eles falsificaram e colocaram lá, e teve um mandado de soltura de um bandido do PCC, do Comando Vermelho.
um bandido do Comando Vermelho, colocaram lá um alvará de soltura, e ele quase foi solto, que o pessoal percebeu que era falsificado, mas foi por pouco. Foi por esse crime que ela cometeu. Então, assim, primeiro, existe correspondência entre os crimes aqui e na Itália? Sim, existe. O mesmo crime que ela cometeu aqui, se ela tivesse feito isso na Itália, também era crime lá na Itália. Então, esse é o primeiro ponto para analisar o processo de extradição. Se é crime nos dois países. Nesse caso, é. Então, ponto número 1, superado. Ponto número 2, como é que foi o processo? Foi dentro do devido processo legal, dentro da lei, tudo bonitinho, as provas são provas, tem perícia, ou é só testemunha, o que é, né? A justiça italiana analisa tudo e fala, não, o processo foi ok, realmente ela foi julgada, é justo o veredito de 10 anos e meio e ok, dá sequência. Tem a questão humanitária envolvida, que é o seguinte, para que tipo de presídio ela vai? Porque se ela for para um presídio desses que está todo mundo jogado como se fosse lixo, e isso acontece em muitos lugares do Brasil, a Itália pode recusar a extradição, dizer não, para ela sofrer maus tratos na cadeia, nós não vamos liberar. Também pode acontecer isso, tá? Mas assim, já se sabe, quando um país pede uma extradição, ele já estabelece os locais onde ela iria cumprir pena, e geralmente são aquelas cadeias, de boinha. Aquelas cadeias que não tem superlotação, às vezes é o presídio dos famosos, né, que assim, todo mundo trabalha, o tratamento é humano, não tem superlotação, não tem confusão, quem não é de facção consegue ficar desvinculado das facções. Tem uns presídios assim no Brasil. E aí a justiça brasileira já assume de antemão o compromisso de mandar essa pessoa para um presídio bom, um presídio decente. Então, se isso já foi prometido, e se existem presídios assim no Brasil que podem receber Carla Zambelli, aí a justiça italiana finalmente vai decidir se ela pode ou não ser extraditada para o Brasil. E se ela pode, não é se ela vai ser extraditada. Por quê? Porque a justiça, ela autoriza a extradição. Quem faz a extradição é o governo. Então aí tem outro ponto, outra dificuldade. O governo italiano, Giorgia Meloni, que é da extrema-direita, vai dar a palavra final se Carla Zambelli vai ser extraditada para o Brasil ou não. Então, assim, podem concluir que está tudo certo, podem concluir que o despacho está indo, pode concluir que o processo foi correto, que ela deve ser extraditada, chega lá no governo, ela pode falar, olha, não vai extraditar não, porque ela é parceira da extrema-direita, pode acontecer. Agora, se ela determinar, por exemplo, que ela não será extraditada, ela pode também cumprir pena lá na Itália. Inclusive é isso que a Carla Zambelli vai tentar. Ela deixou claro nesse vídeo que eu acabei de mostrar que ela vai tentar não ser extraditada e cumprir pena se for necessário na Itália. Se for necessário, é necessário, por quê? Porque ela foi condenada, ponto final, não tem mais conversa. Né? Mas ela pretende ficar num presídio italiano. Que assim, embora seja um pouco melhor do que os presídios brasileiros, não é muito melhor não, viu? A situação também é bem precária, a Itália teve condenação recente aí por desrespeito aos direitos humanos no sistema prisional, então assim, não significa que ela vai ter molezinha na cadeia na Itália não vai ficar naquelas cadeias de luxo não, tá? Então, porque isso já aconteceu, inclusive, de cumprir pena no outro país, está acontecendo nesse momento, no Brasil, o Robinho, brasileiro, está cumprindo pena por um crime que ele cometeu na Itália. E assim, como o Brasil não extradita o cidadão nacional, né, nascido no país, ele não pode ser extraditado, mesmo que ele tenha cometido crime em outro país, mas ele pode cumprir a pena aqui. E é o que está acontecendo com o Robinho, está na cadeia por um crime que ele cometeu lá na Itália. Então existe essa reciprocidade entre os países. Não dá para saber se a Giorgia Meloni vai querer comprar uma briga com o governo brasileiro só por causa da Carla Zambelli, já que nem o Bolsonaro dá bola para Carla Zambelli. Então pode ser que ela autorize a extradição e a Carla Zambelli seja trazida para o Brasil para cumprir pena. Mas isso vai demorar de 1 ano a 1 ano e meio, tá? E assim, como eu falei, se correr em tempo recorde, vai levar 6 meses, que é o mínimo dos prazos, o mínimo do mínimo do mínimo dos prazos. Mas assim, como tem análise do processo brasileiro, que a justiça italiana analisa o processo brasileiro, que é traduzido, então isso pode demorar mais tempo, né? E aí ela vai ficando na Itália. Assim, pode ficar esse tempo todo presa, né? O tempo todo,
ou nessas outras condições que eu falei, com tornozeleira em casa, em prisão domiciliar, ou até solta, o que é improvável, mas pode acontecer. A justiça pode decidir por soltá-la, mas é bem improvável. O mais provável é que ela fique mesmo presa, justamente porque ela já tem um histórico de ter fugido do Brasil. Se ela fugiu, se ela foge, então isso significa que tem que ficar de olho, não faz sentido mantê-la solta, porque ela pode fugir de novo, né? Essa é a lógica da justiça. Enfim, isso é o que pode acontecer com Carla Zambelli, e Carla Zambelli finalmente vai começar a cumprir pena, e agora sim, não é mais prisão preventiva, tá? Porque ela entrou com todos os recursos que ela podia no Supremo Tribunal Federal contra a condenação, porque assim, ela já foi condenada no Supremo porque ela é deputada federal, então ela já é julgada direto no Supremo, por causa disso, né? Por causa do foro privilegiado. Então ela foi condenada pelo Supremo, ela tem mais 1 ou 2 recursos dentro do próprio Supremo para entrar, mas mesmo assim não mudam a condenação, ela já entrou com esses recursos, já perdeu todos eles, então já é aplicação da pena. Essa prisão dela agora já está contando como cumprimento de pena, Carla Zambelli, tá? Então assim, muita calma nessa hora. Só daqui a 48 horas a gente vai saber se Carla Zambelli continua presa ou não. Vou, claro, te informo, te dou todos os detalhes, mas assim, não tem esperança de que ela tá chegando aí semana que vem para Papuda. Galera da Papuda, você tem algum conhecido na Papuda, avisa que Carla Zambelli ainda não tá chegando. Ainda vai levar um tempinho. Gente boa, você já pensou em trabalhar de casa, 100% home office? Sem patrão chato em cima, sem escala 6x1, sem trânsito, sem ônibus lotado para ir para o trabalho? Pois é, tem um monte de formas de se trabalhar de casa, do computador ou do celular. Um monte. Você pode usar o seu talento para ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, você vende? Então, tem esquema de venda sem estoque. Você é prestador de serviço? Sei lá, editor de vídeo. Também dá para você prestar serviço online. E ó, essas oportunidades são aqui do Brasil e também tem oportunidade gringa, viu? Que paga em dólar. Tem uma galera que está nessa. Por exemplo, a gente recebeu mensagens que eu queria mostrar para você. Ó, o Carlos Matos é um deles. Ele embarcou nessa história, foi aprender e hoje está ganhando uma grana. Ele tem um emprego ainda, tá? Trabalha numa fábrica, ele até conta aqui na mensagem dele, que chegou em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estava lá se dedicando e tal, compartilhando o resultado dele, $643. Isso dá mais ou menos R$3.200 por mês, que ele está ganhando de renda extra, tá? Porque ele tem emprego ainda. Só que tem uma galera que já está direto, já está só nisso e está ganhando muito bem. Olha só o Paulo Rodrigues, a mensagem dele. Ele está se dedicando há 4 meses e finalmente alcancei os $2.000. Agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. No caso dele é venda, né? Olha lá, $2.154. Isso dá mais ou menos R$11.000 por mês. Dá uma olhada aqui na Cláudia Oliveira. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho dela, porque agora ela está trabalhando só online de casa e está ganhando $3.134. Isso dá R$16.000 por mês. Tudo isso aqui foi autorizado, tá? Tudo que você precisa saber para encontrar essas oportunidades de trabalho na internet, para você se dar bem, você encontra nesse link aqui que aparece embaixo do vídeo aqui, tá vendo aqui, ó, aqui onde está com o mouse. Pois é, você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa saber e mais, ele vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai entender todo o método da Escola de Negócios Digitais. E se você gostar, se você achar que é para você, entra nessa. Então clica no link que aparece aqui na descrição, pode ser que essa oportunidade mude a sua vida, porque ó, te garanto, trabalhar em home office é muito melhor do que ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Falo por experiência própria. Boa sorte para você.